Nosso estudo de hoje é a lição 19 do livro Bênção de Paz, Ante o Poder do Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, no capítulo 3, versículo 16. Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. Não se negará merecimento à colônia penal que reúne os doentes de espírito, como não se recusa a preço ao hospital que congrega os doentes do corpo. Mas assim como na instituição de saúde, somente o desvelo do amor é capaz de assegurar o preciso êxito às instruções da medicina, nos estabelecimentos de regeneração, apenas o trabalho do amor garante a recuperação da lei que traça disposições para o equilíbrio social. Muitos falarão do esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás as razões, quando justas, todavia, precedendo quaisquer medidas de coerção, referir-te-ás ao amor que restaura. Muitos apontarão os perigos resultantes da deficiência do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação, quando sincera, mas antes de tudo, providenciarás a obtenção de remédio que as reduza. Assim deve ser de vez que, por enquanto, na terra, para legiões de acusadores diante da vítima do mal, existem raros advogados para o socorro do bem. Ama sempre, e quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo estava repleto de espíritos endividados perante a lei, que ele não poderia invalidar os arestos da justiça para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas hipnotizadas pelo vício não lhe dariam a atenção, que devia contar com a hostilidade daqueles mesmos a quem se propunha beneficiar. Permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe seria o coroamento da obra. Entretanto, consubstanciando em si mesmo o infinito amor que Deus consagra à humanidade, veio ao mundo mesmo assim. Que lição linda! Quem já compreende as etapas evolutivas que o espírito ultrapassa até chegar do simples e ignorante à perfeição, vai entender que a gente passa por períodos ainda muito primitivos, muito selvagens, muito violentos nesses primeiros degraus. E a gente só chegou até aqui por conta do amor e da paciência de muitos tutores que a gente teve pelo caminho. Como dizia o poeta e músico lá do Clube da Esquina, como foi que eu cheguei aqui? Quem me diria que esse era meu fim? A gente parar para olhar que merecimento eu teria lá no início, quando eu era ainda embrutecido, para hoje estar vivendo a vida que eu estou vivendo. Foi alguém que teve muito amor e muita paciência. Por isso que a gente roga aos nossos amigos que ainda tem aquela visão do bandido bom é bandido morto. A gente fala para eles assim, o bandido bom seria o bandido segregado, mas ao mesmo tempo tendo oportunidades de regeneração. Dentro dessas oportunidades de regeneração seriam motivos de muitos debates e muitos aperfeiçoamentos ainda dentro do nosso serviço carcerário aqui no Brasil. Mas a gente já consegue observar, por exemplo, eu que trabalhei como agente religioso, eu me lembro de um presídio, o Esmeraldino Bandeira, ele tinha uma padaria, entendeu? Então as pessoas estavam aprendendo a fazer pão para quando saíssem, chegassem aqui fora e tivessem oportunidade de emprego nas padarias. E a gente consegue sim levar vários tipos de cursos profissionalizantes, de fazer com que aqueles que estão segregados também tenham acesso ao belo, mesmo compreendendo, como foi dito aqui por Emmanuel no final do texto, que Jesus, quando esteve aqui entre a gente, ele sabia que tinha um monte de criatura hipnotizada pelo vício que não daria atenção. Mas pelo menos você vai fazendo, e você vai fazendo o teu trabalho como a água faz, e não na base somente da força. A água também ela vai conquistando o tempo todo, ela vai ali
contornando com jogo de cintura e vai o tempo todo voltado para o progresso. Então, o convite que o Emmanuel faz hoje é um dos convites mais bonitos. Ele fala para a gente o seguinte: você precisa sim, né, de ter uma colônia penal, que diz lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, que uma sociedade depravada precisa de leis penais mais severas. Cada vez que a gente encontra um companheiro cumprindo pena, ali estão ocorrendo microcirurgias na alma, a cada expiação, mesmo sendo dolorosa, mas que seja de reconhecimento do mal que se estava fazendo, da dor que se estava provocando, até que aquele espírito chegue ao ponto de não querer mais provocar a dor em ninguém, porque vai descobrir fatalmente que está cavando um caminho de muita infelicidade pela frente por conta da lei de causa e efeito. Então, precisa sim de uma colônia penal e precisa também de medicina, de médicos. Hoje, os médicos estão desenvolvendo um estudo muito sério e um estudo que está provando o poder da oração, o poder da fé na recuperação de pacientes, principalmente pacientes com doenças graves e pacientes em estado terminal. Quer dizer, está mostrando que quanto mais a pessoa se sente acolhida, e por isso a gente tira o chapéu aqui, né, gente? A gente tem a impressão de que no hospital o papel do enfermeiro ele chega a ser mais importante, muitas das vezes, do que o papel do médico. Porque é o enfermeiro que está no trato diário, é o enfermeiro que está naqueles movimentos de higiene, é o enfermeiro que está toda hora levando o remédio no horário certo. Então, é das tarefas mais nobres. Se aquele enfermeiro faz aquilo de má vontade, com uma energia já carregada, ele está comprometendo todo o trabalho. Agora, se ele vem com carinho, vem cumprimentando e vem fazendo com que a pessoa passe por aquele momento, que é um momento de crise complicado, você também está segregado da sua família dentro de um hospital, num leito de hospital. Então, quanto mais amor, quanto mais carinho você tiver naquele momento, mais a sua recuperação vai ser rápida. Então, o Emmanuel vem falar para a gente da maneira de como a gente deve agir através do amor sempre, sempre através do amor. E quando estiveres a ponto de descrer nesse poder, vamos lembrar do Cristo. O Cristo, ele não poderia invalidar a justiça da época. Aliás, ele foi submetido à justiça da época. Pôncio Pilatos, que era o representante de Roma, era aquele que poderia salvar a vida do Cristo. Ele se omitiu, ele jogou a culpa para cima dos judeus, falou: eu lavo minhas mãos, não vai ser eu que condenar, não, que vou condenar, não. Vocês querem condenar? O problema é de vocês. Aí parece que na história ele ficaria assim: não fui eu, não, mas ele poderia ter evitado e não evitou, né? Então o que acontece? Não mudou esses arestos da justiça. Ele sabia que tinha muita gente viciada que não ia dar atenção, mas mesmo assim ele permanecia convicto de que o extremo sacrifício lhe coroaria a obra dele. E consubstanciado em si mesmo, o infinito amor que Deus consagrou à humanidade, ele veio ao mundo mesmo assim. Então, que tudo que a gente venha fazer daqui para frente, principalmente nessa compreensão da etapa evolutiva que cada espírito ele vive, que não seja nunca na base da violência, não seja nunca na base da vingança, que seja sempre na base do amor, que possa estar acontecendo o melhor possível, que a gente vai ver até mesmo na violência urbana, aqueles que estão promovendo os arrastões, os assaltos que acontecem por aí. O que acontece? Eles precisam de muito também de amor. Não existe uma criatura no universo que não seja sensível ao amor. Aliás, eu tenho assistido recentemente muitos vídeos de animais selvagens que, por conta de gestos de amor, eles se desdobram, principalmente quando é aquele amor puro, promovido por uma criança. E se desdobram, se desmontam, porque não tem uma criatura, um ser que não fique sensibilizado com uma atitude de amor. Muitas das vezes a gente está sendo enérgico nas nossas palavras, mas se trouxer amor dentro do coração e o objetivo for o progresso, a gente vai estar conseguindo chegar junto desse conceito que o Cristo trouxe para a gente aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.